Prezados médicos residentes e futuros médicos, hoje começamos mais uma aula do curso Medicina Diagnóstica, Interação Clínico-Laboratorial. Sejam muito bem-vindos. A aula que se iniciará agora será sobre a avaliação laboratorial da hipertensão endócrina, ministrada pelo Dr. Juliano Zaki. Juliano é médico do Grupo Sabin e endocrinologista. Além disso, ele possui doutorado em Ciências da Saúde, Neurociências, pela Universidade de Brasília. Possui título de especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, também conhecida como SBEM, e é coordenador do Serviço de Endocrinologia do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Antes de começarmos, gostaria de informar que todas as dúvidas podem ser enviadas pelo Q&A e, ao final da aula, elas serão respondidas. Além disso, também enviaremos o formulário de confirmação de presença no chat. Não se esqueçam que é necessário cumprir pelo menos 75% de presença para garantir seu certificado, hein? Sem mais delongas, Dr. Juliano, seja muito bem-vindo também. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Olá, Mariana, obrigado pela apresentação. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente iniciar. Eu acho que a gente já começa em seguida. Bom, conforme a Mariana falou, hoje a minha apresentação é sobre avaliação laboratorial da hipertensão arterial de origem endócrina e para a gente fazer um link, né, uma interação com a parte clínica também. Então, vamos lá. Essa aqui é a minha apresentação, que a Mariana já fez. Para introduzir o assunto, a gente tem que a hipertensão arterial sistêmica de origem secundária, ela no Brasil, pelo menos 30% das pessoas que têm, 30% da população brasileira tem hipertensão arterial sistêmica, né? Desse grupo de pacientes, pelo menos 15% tem hipertensão arterial secundária. Então, realmente, assim, uma população que é significativa, principalmente nessa faixa etária aí que está beirando aí entre os 30 e 60 anos. Quando que a gente deve suspeitar de uma hipertensão de origem endócrina, ou seja, ela sendo secundária, mas especificamente de origem endócrina? Quando o paciente ele tem uma idade precoce de surgimento da hipertensão arterial, ou uma hipertensão que iniciou subitamente e que ela é de difícil controle, quando existe também um descontrole na hipertensão arterial que previamente vinha bem controlada, e em todo paciente que é vítima, vamos colocar assim, de emergência hipertensiva. Além disso tudo, achados clínicos suspeitos de doenças endocrinológicas, também que cursam com hipertensão arterial, devem levantar essa suspeita de que provavelmente esse paciente deve ter uma hipertensão de origem endócrina. A gente tem que lembrar que a hipertensão de origem endócrina é a segunda causa mais comum das hipertensões secundárias. A hipertensão, no contexto aqui das endocrinopatias, ela pode ser uma manifestação inicial de várias doenças aqui da nossa área. Então, doenças hipofisárias como a acromegalia e a doença de Cushing, distúrbios funcionais da tireoide, como o hiper ou hipotireoidismo, inclusive também o hiperparatireoidismo, ele pode cursar inicialmente com quadro de hipertensão arterial, e as adrenais, que aí são talvez o que a gente mais vai se debruçar sobre, né, pacientes com quadro de hiperplasia adrenal congênita, quadros de hipercortisolismo de origem adrenal, ou seja, que é a síndrome de Cushing de origem adrenal, né? Mas o que chama mais atenção, o que salta mais aos nossos olhos e é por onde eu vou discorrer o nosso assunto hoje, que é falando do hiperaldosteronismo primário e do feocromocitoma. Então, vamos começar com a primeira, o hiperaldosteronismo primário, ou vocês vão ouvir falar o tempo inteiro de hiperaldo ou hiperaldo primário. A gente vai dar um apelidinho aí para a doença. Bom,
Quando se suspeita, quando eu devo pensar que o paciente ele pode ter uma hipótese diagnóstica de hiperaldo primário, tá? Quando o paciente, ele obviamente vem com quadro de hipertensão arterial sistêmica, principalmente naqueles moldes que a gente conversou ali, associado a uma hipocalemia espontânea ou induzida por uso de diuréticos. Quando ele é hipertenso e também tem um incidentaloma de adrenal, quando tem uma hipertensão grave sustentada em 3 medidas diferentes, pelo menos. Quando esse paciente tem uma hipertensão de difícil controle ou resistente, a gente pode também usar essa outra nomenclatura, qual que é o conceito disso? É uma ausência de controle pressórico na vigência de pelo menos 3 classes de drogas hipotensoras, é, sendo uma delas o diurético, ou que é controlada com pelo menos 4 classes de antihipertensivos. Quando esse paciente também é hipertenso, tem uma história familiar importante de hipertensão arterial sistólica, ou que tem um quadro de doença cerebrovascular de início precoce, ou seja, em pacientes abaixo de 40 anos. Os pacientes hipertensos com história de apneia do sono e os pacientes hipertensos também com parentes de primeiro grau, com diagnóstico feito já de hiperaldo primário. Então, esses pacientes, quando você se deparar com um deles, você deve pensar em falar, opa, esse cara aqui, ele pode ter um hiperaldosteronismo primário e eu vou ter que investigar. A investigação, ela segue uma liturgia. Muitas coisas na endocrinologia seguem essas etapas e a gente procura respeitar, inclusive, a ordem dessas etapas, principalmente. Então, uma primeira etapa aqui no caso é o rastreamento, de fazer o teste de screening. Esse teste de screening sendo positivo, a gente vai provavelmente para os testes confirmatórios, e aí você tendo realmente um diagnóstico confirmado, né, você vai para a definição do subtipo do hiperaldo primário, que a gente vai falar mais à frente. Então, como rastreamento, primeira coisa que a gente deve pedir, quando você pede lá concentração plasmática de aldosterona, atividade de renina plasmática, você vai fazer uma relação, que é a relação aldo-renina, que a gente costuma chamar vulgarmente assim. Você vai fazer uma simples divisão entre a concentração plasmática de aldosterona e a atividade de renina plasmática. Esse número que você vai achar, ele vai achar, enfim, 30, 25, 20, 50, etc. Tá? Habitualmente, coloca-se, eu vou mostrar um pouco mais à frente, que o ponto de corte para você ter um rastreio positivo seriam valores acima de 25 ou 30, tá? Isso na literatura existe uma certa divergência e a gente sabe que quanto mais baixo você coloca esse ponto de corte, você está aumentando a sensibilidade, você faz, em tese, mais rastreios positivos. De outra maneira, à medida que você sobe esse ponto de corte, você perde em sensibilidade, mas você ganha em especificidade. Uma coisa importante dizer, hoje em dia os melhores laboratórios já estão dosando a renina diretamente no plasma, não a atividade plasmática de renina. Então você também pode fazer a relação aldo-renina dosando, na verdade, a renina diretamente. Quando você faz isso, você vai achar um número que você vai dividir por 12 para você encontrar aí essa relação. Aí, na verdade, esse valor aqui da relação, 30, 25, etc., você vai, quando dosa a renina diretamente, vai ter um número que esse número dividido por 12. Então, o que a gente tem aqui em termos de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, negativo, etc. Nessa primeira tabela aqui superior, aqui está sendo feita a relação, tem os pontos de corte aqui de critério de rastreio positivo, quando você faz a dosagem de aldosterona, né, plasmática, sobre a atividade de renina plasmática. Então, tem-se que, por exemplo, um ponto de corte aqui em torno de 25, você tem uma sensibilidade de 76% e uma especificidade de 93, 94%, com valor preditivo positivo de 56 e um preditivo negativo de 97. Quando você usa essa relação fazendo a dosagem de renina direta, esse ponto aqui de corte, ele em torno de 2,9, 3, ele tem essa sensibilidade de 80, especificidade de 92, valor preditivo de 53 positivo e o negativo de 97. Então, vocês veem que
para você fazer essa transformação, em tese é um número que você divide por 2. Então, vocês vão ver que na literatura existem umas certas diferenças, mas habitualmente a gente usa mais comumente um ponto de corte entre 25 e 30 aqui para essa relação, para você ter um critério positivo, ou seja, acima desses valores, né? Acima de 25 e 30, ou no caso aqui acima de 2, 3, para você ter um rastreio positivo aí para o hiperaldosteronismo. Algumas dicas são importantes, isso do ponto de vista da gente que trabalha em laboratório, e você também, que é médico, está de frente com o paciente, você às vezes tem que também orientá-lo. O ideal do ideal é fazer essa dosagem de aldosterona e renina após ter deambulado por no mínimo 2 horas, tá, antes de fazer a coleta. Não é necessário, em tese, decúbito dorsal para coleta de sangue. É importante não restringir o sal da dieta. E quando esse paciente, aí sim, como você médico lá, quando for fazer a coleta, é importante que esse potássio, que por muitas vezes pode estar depletado, né, por conta do hiperaldosteronismo, que esse potássio esteja corrigido. Às vezes, quando você vai na literatura e quando você vai discutir casos com colegas, etc., a gente às vezes fica um pouco fixado só no número dessa relação aldo-renina. Como toda relação, que é uma divisão, elas são grandemente impactadas pelo denominador. Então, por exemplo, aqui, só rapidamente simulando, a gente tem um paciente aqui primeiro, que a dosagem de aldosterona plasmática é de 3 nanogramas por decilitro, a atividade renina plasmática é de 0,1, se a gente for fazer a divisão 3 por 0,1, vai dar uma relação de 30, ou seja, maior do que 25. Então, a gente fala, opa, parece que eu tenho um caso aqui de hiperaldosteronismo. Por outro lado, uma outra situação, se a gente pega um paciente com dosagem de aldosterona de 18, uma atividade renina-plasmática de 0,6, também a relação vai dar 30. Será que eu estou diante de um quadro de hiperaldosteronismo primário nos dois? Então, a gente tem que tem que prestar atenção na relação, mas levando em consideração o quê? Que você tenha uma atividade de renina plasmática pelo menos acima de 10, 12 ou 15, então tem valores também que são arbitrados na literatura, mas pelo menos entre 10 e 15, maior do que isso, desculpa, para a dosagem de aldosterona, e, obviamente, tendo uma atividade renina-plasmática, né, ou uma renina direta suprimida. Então, aí sim, você tendo uma relação maior do que 25, ou, enfim, maior do que 30, desde que eu tenha essas outras duas condições aqui embaixo, seja atividade aldosterona acima de pelo menos 10 e mantendo a supressão da renina, aí sim eu tenho um rastreamento positivo, ou seja, a primeira etapa vencida, a gente em tese vai para a segunda etapa. É importante lembrar que algumas condições, algumas situações que não são doenças especificamente, e algumas medicações podem interferir nessa relação aldo-renina. Então, por exemplo, aqui no caso, eu marquei aqui, eu salientei as medicações. Então, existem medicações aqui diuréticos, antagonistas de canal de cálcio, de hidropiridínicos, os IECAs, os BRAs, eles podem gerar falsamente uma relação negativa, ou seja, uma relação mais baixa. E existem outras medicações, por sua vez, clonidina, metildopa, beta-bloqueadores, que podem falsear essa relação de maneira positiva, ou seja, de você encontrar uma relação aldo-renina alterada, acima de 25, 30, e isso é um resultado falso. Então, é sempre importante, na hora de você levar o paciente para começar essa investigação, esse rastreio, inclusive também os testes confirmatórios, você ter uma noção do que esse paciente usa, já que é um paciente que, em tese, é previamente hipertenso, e aqui tem alguns grupos de medicação que normalmente ou habitualmente eles são usados de praxe, vamos colocar assim. Então, só para mostrar para vocês, a gente pega aqui os IECAs e o BRA, que agem especificamente no eixo renina-angiotensina-aldosterona. Então, eles, por exemplo, vão, em tese, fazer reduzir a aldosterona, né, isso farmacologicamente falando, e aumentar o nível de renina.
Então, essa é a ação da medicação, que em tese pode gerar uma redução da relação aldo-renina, ou seja, gerando às vezes um resultado falso negativo. Ah, e aí, as outras drogas, enfim, estão todas colocadas aqui. O que é importante a gente salientar? É que também isso pode ser uma dica de diagnóstico. Se você usa um IECA ou um BRA, por exemplo, paciente, e mesmo ele usando, você sabendo que você pode reduzir a relação adornina, ou seja, artificialmente fazer baixar isso, ou seja, fazer o exame vir normal de maneira falsa, e esse exame, por acaso, lá na frente, ele vem alterado, ele vem uma relação acima de 25, acima de 30, o que que você vai levar, o que que você pode raciocinar? Olha, se eu mesmo usando uma classe de medicação que faria até reduzir essa relação, na verdade, vem até mais alterada, te aumenta o valor preditivo desse resultado. Ou seja, então, às vezes não é de todo mal, às vezes manter medicação. A gente, em tese, eu vou mostrar para vocês, faz alguns ajustes de medicação antes de fazer esses testes, mas você tendo em mãos o que pode gerar de alteração de acordo com a droga que esse paciente vem usando previamente, às vezes até te ajudar e não te atrapalhar no diagnóstico. Então, a questão toda é ter ciência do que você tem em mãos, o que pode gerar isso de alteração do resultado e você saber interpretar de maneira adequada. Agora, se você usa um IEP, um BRA, e esse paciente vem com uma relação normal, uma relação baixinha, abaixo de 25, abaixo de 30, você não vai saber se esse resultado foi por conta que o paciente não tem a doença ou se o paciente veio com essa relação normal porque está usando a medicação. Então, nada é proibido, você só tem que raciocinar, na verdade. Então, em tese, durante essa questão da investigação do hiperaldo, seja no rastreio, ou seja, aqui nos testes confirmatórios que a gente vai falar a seguir, o ideal seria que se usasse drogas que não interferissem no eixo, né, ou nessa relação aldo-renina, como verapamil, hidralazina, os alfa-bloqueadores, etc. Só que são medicações que são pouco usadas, às vezes não muito disponíveis. São medicações que sozinha, por exemplo, verapamil, hidralazina, talvez não consigam segurar um quadro de hipertensão num paciente que provavelmente pode ter uma hipertensão de difícil controle. Então, a gente tem que ficar um pouco atento em relação a isso. Talvez que seja difícil um pouco trocar de medicação durante essa fase, tá? Bom, o que deve realmente ser suspenso aí obrigatoriamente para a gente fazer essa investigação laboratorial? A espironolactona, que aí não tem muito jeito, ela está agindo no final do eixo, né? E outros diuréticos também, pelo menos 4 a 6 semanas antes de você começar essa avaliação laboratorial, seja rastreio, seja os testes confirmatórios. E aí, de novo, questão de saber raciocinar e interpretar as coisas. Você suspendendo espironolactona e outros diuréticos por esse período, quando você for fazer a sua dosagem ali da relação aldo-renina, aí mais uma coisa para você avaliar ali com lupa, na verdade. Se a renina ainda assim tivesse suprimida e a aldosterona se mantendo acima de 10, essa investigação, ela realmente, os testes confirmatórios, enfim, eles podem ser feitos na vigência de qualquer medicação aí antipertensiva que esse paciente esteja usando a mais, né, para controlar a pressão arterial dele. Se você suspendendo e houver uma dessupressão da renina, talvez seja adequado você substituir as drogas antipertensivas que esse paciente já vem em uso e repetir pelo menos aí após 2 semanas. Se houver uma aldosterona acima de 20, 25 nanogramas por decilitro, a renina estiver suprimida, e esse paciente tiver com a hipocalemia espontânea, depois desse rastreio, esse paciente, ele, a princípio, você consegue fechar o diagnóstico por aí, sem ter que fazer testes confirmatórios. Então, essa segunda etapa que eu falei, ela pode ser abolida do esquema,
tá? Agora, se a aldosterona estiver alterada, mas não tanto quanto ele é a situação anterior, tiver entre 10 e 25, né, acima de 10 a 25, a renina suprimida, ou seja, são valores intermediários, está alta, mas nem tanto, e a renina suprimida, ou seja, a relação aldo-renina que vai dar acima de 25, acima de 30, aí sim a gente vai para a realização dos testes confirmatórios, que é essa segunda fase que a gente vai conversar. Existem algumas opções de testes confirmatórios, tá? Primeiro, que não é tão usado assim, é quando é o teste de sobrecarga oral de sódio, tá? Então, esse teste ele funciona da seguinte maneira: a gente oferece para o paciente em torno de 6 gramas de sódio por dia, isso por 3 dias. Você vai confirmar se esse paciente ingeriu sódio fazendo uma amostra de sódio urinário de 24 horas, tá? E também nessa urina de 24 horas que você vai colher, a gente vai verificar a dosagem de aldosterona. Então, em tese, você, numa situação normal, uma pessoa normal, tomando uma quantidade grande de sódio, a tendência é que essa aldosterona caia. Então, se essa aldosterona estiver acima de valores que também, de novo, a literatura não encontra aí uma unanimidade, acima de 12 microgramas, ou acima de 14 microgramas em 24 horas, você está provavelmente de frente aí de um hiperaldo primário. Então, esse teste não é muito usado. Uma outra opção é o teste com a fludrocortisona, que é um mineralocorticóide, que também gera uma retenção de sódio no organismo, uma espoliação de potássio. Então, o protocolo é o paciente receber um comprimidinho, que é de 0,1 miligrama, a cada 6 horas por 4 dias. Tá? Esse paciente, ele, por conta dessa espoliação de potássio que vai acontecer, que pode acontecer, ele deve também receber uma reposição de potássio oral, tá? E esse potássio deve ser medido, dosado 4 vezes ao dia também, de 6 em 6 horas. Então, é um teste que a gente já de cara olha que ele é mais complicado. Você talvez tenha que internar o paciente por 4 dias para fazer e etc. Então, por isso a gente não costuma, na prática clínica, se utilizar dele bastante. Bom, os que a gente mais utiliza são o teste de sobrecarga salina, ou de infusão salina. Como é que esse teste funciona? Classicamente, o paciente ele chega ao laboratório, vai ficar em posição supina, vai ficar deitado por 1 hora. Aí você punciona a veia dele e a gente vai fazer nas próximas 4 horas 2.000 ml de solução salina 0,9%, do soro fisiológico. A gente dosa em tese a aldosterona antes de começar a infusão e após essas 4 horas, onde foram recebidos aí esses 2 litros de volume aí de solução fisiológica. Qual que é a resposta? Ou seja, qual que é a interpretação? Você fazendo uma infusão aí de volume, de muito volume em pouco tempo, numa pessoa normal, a tendência é que a aldosterona fique baixa, que ela suprima, tá? Então, o valor normal é que esse paciente, a aldosterona caia para valores abaixo de 5 nanogramas por decilitro. Se essa aldosterona continuar alta, ou seja, acima de 10, provavelmente você está diante de um quadro de hiperaldo, e valores intermediários, talvez você tenha que ir para outros métodos aí para confirmar ou para ajustar essa tua linha de diagnóstico. Existe uma certa mudança, uma modificação mais recentemente, que a gente pode fazer esse teste na posição sentada. Não é por conta de conforto nem de nada, etc. A primeira questão é que você diminui o tempo de repouso desse paciente. O paciente chega, fica 30 minutos em repouso, na posição sentada, a gente punciona a veia dele, faz a mesma quantidade de volume nesse mesmo tempo, nessas 4 horas, e mantendo o paciente sentado nesse tempo todo. Por que que é isso? Qual que é a diferença de manter deitado ou manter sentado? Parece que na posição sentada existe uma sensibilidade, uma especificidade maior, tá? Em torno de 88% de sensibilidade e uma especificidade de 94% para esse teste, usando o ponto de corte, em vez de 10, 6 nanogramas por decilitro. Então, esse paciente, ele tendo valores acima de 6 nanogramas por decilitro nesse tempo aí pós infusão da solução salina,
parece que a gente consegue fazer o diagnóstico com mais acurácia, vamos colocar assim. Então, não é só questão de porque é mais confortável ou não, porque demora menos o tempo de repouso ou não, mas é por questão de também acurácia diagnóstica. Inclusive, já fazendo um spoilerzinho aqui mais na frente, a, a terceira fase desse quadro, uma vez tendo, vamos dizer, o diagnóstico laboratorial confirmado nesses testes confirmatórios, a gente vai para a fase de definição de subtipo, né? Para saber se a doença envolve uma adrenal ou as duas adrenais, ou seja, se é uni ou bilateral. Então, parece que o teste feito na posição sentada tem uma sensibilidade e uma especificidade um pouco maior para você conseguir fazer uma diferenciação se a lesão é uni ou bilateral, tá? Um outro teste que também a gente usa mais comumente na prática clínica é o teste do captopril, que a gente chama, tá? Então, a gente usa 50 miligramas, o paciente chega, né? A gente vai manter ele em repouso aí, sentado ou em pé, na verdade, durante 1 hora. A gente vai fazer a punção venosa dele, vai colher aldosterona, cortisol e atividade renina plasmática, inicialmente, e você oferece para o paciente essas 50 miligramas de captopril. E a gente colhe sangue depois de 1 hora e 2 horas, esses mesmos hormônios que a gente conversou. Normalmente, tá? O que se espera depois do uso do IECA é que a aldosterona caia pelo menos acima de 30%. Então, se ela se mantiver elevada após esse período, seja com 1 ou com 2 horas, ou seja, cair menos do que 30% em relação ao basal, também o diagnóstico de aldosteronismo primário, de hiperaldo primário é provável, tá? Que é um teste fácil também, sem grandes complicações, tá? É, e existe essa questão, né, da queda percentual, é, se, é, se cai menos do que 30% em relação ao basal, etc. Mas tem um estudo chinês aí de uns 4 anos atrás, que foi atrás de comparar, na verdade, é um estudo que, enfim, tem muito mais detalhes do que eu vou falar aqui agora, mas eu só queria mostrar essa comparação, que ele usou esse corte da queda de 30% ou do paciente suprimir a aldosterona nesse corte aqui de 11 nanogramas por decilitro, ou seja, em vez de usar um valor relativo, usar um valor absoluto, né? Então, parece que usando o valor absoluto, ou seja, se esse paciente mantiver aldosterona acima de 11, mesmo após o uso do captopril, parece que a gente ganha em sensibilidade e especificidade também, 90% para cada um, tá? Bom, então, existe um outro teste também que tem se usado mais recentemente, que é o teste da furosemida. Vocês viram que eu falei o tempo inteiro em sobrecarregar o paciente de sódio lá no começo, sobrecarregar o paciente com volume, e aí a gente usa um teste que ele depleta volume. Como é que é isso? Então, o teste da furosemida é um teste interessante. Na verdade, você vai ter uma interpretação indireta da situação. Lembre que no hiperaldo primário existe uma supressão da renina por conta de uma produção exagerada, autônoma de aldosterona. Então, esse teste da furosemida funciona da seguinte maneira. Você vai dosar renina, não aldosterona, seja atividade plasmática ou renina direta, antes de começar o teste, e vai aplicar 40 miligramas de furosemida endovenosa. Já existe também estudos para a versão de furosemida via oral, tá? 2 horas após, a gente vai dosar a renina de novo. Como é que é a interpretação do diagnóstico? Se, pela depressão desse volume, que a depressão desse volume estimularia a produção de renina, mas se após essas 2 horas a renina se mantiver suprimida, ou seja, abaixo de 2 nanogramas por ml por hora, muito provavelmente indica aí um alto grau de supressão da renina, mesmo você fazendo força para ela, vamos dizer, ser produzida, e esse alto grau de supressão relacionado, sim, ao hiperaldosteronismo. Então, é um diagnóstico meio que feito indiretamente, não dosando aldosterona, mas olhando para renina. Então, é uma opção também que parece que vai entrar aí no menu aí dos testes
confirmatórios periperal do primário. Bom, então, você fez o rastreio, com aquelas condições todas que a gente conversou, foi um rastreio positivo, você foi para o teste confirmatório, teve uma confirmação, então agora a gente entra na fase de definição do subtipo da doença, ou seja, uma doença que envolve a adrenal de um lado ou as duas adrenais? Essa que é a grande questão que a gente quer responder. Por quê? Porque isso influencia diretamente no tratamento do paciente. Então, para isso, o exame que ainda é padrão ouro é a tomografia computadorizada de adrenais com cortes finos e com contraste, na verdade. Então, o que a gente vai tentar observar com esse exame de imagem? Se é um paciente que é hipertenso antes dos 40 anos, se ele tem naquele teste lá de rastreio uma aldosterona acima de 20 nanogramas por decilitro, que tem a renina suprimida, ou seja, uma relação alterada, com hipocalemia, muitas das vezes, como a gente falou, às vezes dependendo dos valores que a gente tem ali, né, tem uma situação específica que já te autoriza a bypassar aí os testes confirmatórios. E se ele tem situações como essa, e uma lesão unilateral de adrenal, inequívoca, você não tem dúvida que ele é uma lesão bem delimitada e tudo mais, em geral acima de 1,5 cm de diâmetro, e sem nenhuma outra alteração ou espessamento da adrenal do outro lado, a gente não tem dúvida que a doença é unilateral e o tratamento indicado é o tratamento cirúrgico, que em geral é curativo. Agora, se você faz a tomografia, que ela é normal, ou seja, você não consegue delimitar lesão assim de maneira definitiva nas adrenais, seja de um lado, seja dos dois ao mesmo tempo. Ou esse paciente até vem com anormalidades dos dois lados das adrenais, ou seja, nas adrenais dos dois lados. Ou quando esse paciente tem uma lesão unilateral, mas é uma lesão que não é muito grande, é aí no máximo em torno de 1 cm, ficou errado aqui, menor ou igual a 1 cm. Em pacientes também já mais velhos, acima de 40 anos, talvez você deva desconfiar um pouquinho e partir para o cateterismo de veias suprarrenais, que é um exame que é um exame invasivo, você tem que, enfim, fazer em centros especializados, não é qualquer local que se faz isso, tá? Nem o objetivo tanto dessa aula, mas só para mostrar para vocês, é um exame que você vai cateterizar as veias suprarrenais de cada lado, direito e esquerdo, e a veia cava inferior, para realmente fazer um gradiente, que é o que a gente chama, tá? Nesse procedimento, a gente vai dosar a aldosterona e o cortisol. O cortisol serve muito mais para garantir a boa qualidade da alocação das pontas dos catéteres. E aí você vai dosar a aldosterona, né? Ou seja, nesses 3 pontos, na veia suprarrenal de um lado, de outro, e na veia cava inferior, que seria, vamos dizer, na circulação sistêmica. E a gente interpreta o resultado de que maneira? Quando o gradiente de um lado para o outro, em relação à aldosterona, for maior ou igual a 4, ou seja, eu tenho 4 vezes mais concentração de aldosterona do lado direito, por exemplo, em relação ao lado esquerdo, eu realmente vejo, olha, é uma doença unilateral somente. Agora, quando esse gradiente for menor do que 3, ou seja, a concentração de aldosterona de um lado ou de outro das veias suprarrenais, essa relação for menor do que 3, a princípio a gente está diante de um quadro de doença bilateral, e aí o tratamento é uma outra questão. Tá? Então, nesses pacientes que a gente tem uma hiperplasia adrenal bilateral, ou nos pacientes que têm até um adenoma bem definido de um lado, mas também tem uma hiperplasia contralateral, em casos de hiperaldosteronismo familiar, por exemplo, que tem uma alteração genética, etc., esses pacientes eles não vão ser submetidos à cirurgia, esses pacientes eles vão ser tratados clinicamente, ou seja, com medicação, farmacologicamente. Já os pacientes que você consegue diagnosticar um adenoma unilateral, ou às vezes você até consegue diagnosticar que é uma doença bilateral, mas um adenoma bem definido, mas provavelmente, né, doença unilateral, esse paciente, ele tem a cirurgia indicada, e em geral, uma cirurgia que ela é
curativo, tá? Bom, passando para o próximo tópico, como eu falei, eu vou falar agora dos feocromocitomas e dos seus, vamos dizer, primos, os paragangliomas, na verdade, que são, na verdade, feocromocitomas, entre aspas, ectópicos, que não estão ali na região da adrenal, tá? Então, só um pouco aí de epidemiologia, os feocromocitomas, eles têm uma prevalência na população geral de em torno de 1,5 paciente a cada 10 mil, tá? Já nos pacientes na população de doentes hipertensos, isso já aumenta, ou seja, de 20 a 60 casos para cada 10 mil pacientes. Agora, quando a gente recebe um paciente, às vezes, que por um acaso foi fazer um exame de imagem de região abdominal e por acidente, na verdade, que a gente chama de incidentoloma adrenal, foi verificado uma lesão adrenal, já a prevalência de feocromocitoma para esses pacientes é de 500 para cada 10 mil, tá? Ah, bom, quando que você deve desconfiar e começar a investigar, começar a rastrear um paciente para feocromocitoma? Bom, quando esse paciente ele tem uma variabilidade inexplicável de pressão arterial, pelos picos aí de catecolaminas, enfim, tudo mais, então às vezes ele tem uma oscilação muito grande de pressão arterial. Quando ele tem uma resposta paradoxal de pressão arterial, quando é submetido a uma cirurgia, drogas anestésicas, outras drogas que podem precipitar também esse dumping aí de catecolaminas na circulação sanguínea. Hipertensos em jovens, hipertensão resistente, hipertensão com quadro de paroxismo, ou seja, tonturas, sudoreses, que vem em crise, né? Palidez ou ansiedade. Então, algumas coisas endócrinas são interessantes, né? Você tem pacientes, às vezes, que cursam com hipoglicemia. Em geral, esses pacientes chegam para a gente no consultório sempre com um diagnóstico assim, ó, todo médico que eu passei achou que eu tinha alguma psicopatia, que eu tinha alguma doença psiquiátrica. E no caso aqui também dos feocromocitomas, em geral, essa questão dessas crises de paroxismo, tontura, sudorese, palidez, etc., às vezes vem com um diagnóstico, olha, eu sou hipertenso, eu sou ansioso, eu tenho crise de ansiedade, e às vezes você tem que olhar, porque às vezes não é um quadro psiquiátrico, psicológico, mas orgânico, tá? E, obviamente, pacientes que já previamente nas famílias já têm alguns quadros de mutação genética em genes que são suscetíveis à formação aí dessas lesões. Bom, existem algumas medicações que podem precipitar crises no paciente que já tem um diagnóstico ali que você não fez, né? Mas que já tem um feocromocitoma albergado aí no corpo dele. Tá? É uma lista relativamente grande, então a gente tem antagonistas de receptor de dopamina, como metoclopramida, clorpromazina, supirida, beta-bloqueadores, enfim, alguns opioides, alguns antidepressivos, como os inibidores de recaptação de noradrenalina e de serotonina, corticoides, inibidores da MAO e alguns bloqueadores neuromusculares. Por isso que eu falei da questão da anestesia, da anestesia também. Às vezes o paciente vai ser submetido a anestesia e eu uso algumas medicações dessas aí na indução anestésica e ele tem uma resposta meio anormal, ou seja, tem picos de pressão e etc. por conta aí dessa precipitação ou indução de crises de feocromocitoma. O exame de rastreamento é um pouco mais simples aí, essa etapa do que no hiperaldosteronismo primário. Então, a gente sempre vai preferir dosar não as catecolaminas, não o ácido vanilmandélico, que antigamente o pessoal, talvez nos livros mais antigos vocês acham alguma coisa assim, mas as metanefrinas, seja no plasma ou na urina. Parece que no plasma tem uma discreta vantagem. Mas o mais importante é o método que essas metanefrinas plasmáticas ou urinárias vão ser interpretadas, que a recomendação em geral é fazer pelo método de HPLC, tá? Os imunoensaios, eles costumam gerar falsos negativos, o paciente vem com o exame normal, quando ele, na verdade, tem a doença. Tá? Então, que fique claro, metanefrinas, sejam plasmáticas ou urinárias, se for na urina, urina de 24 horas, sempre dosado por HPLC.
Alguns fatores podem interferir no rastreamento, então, exercício, estresse, algum tipo de alimento, tabagismo, algumas condições clínicas como insuficiência cardíaca, renal, pacientes em cuidados intensivos, ou seja, paciente na UTI, também eu acho que às vezes não é o momento de fazer essa investigação num paciente da UTI, mas enfim, tá? E algumas medicações que elas, como a gente falou, interferem aí, seja precipitando a crise, ou seja, como a gente falou. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, é, você tem os tricíclicos aqui, que eles podem aumentar as normetanefrinas plasmáticas e urinárias, inibidores da MAO, conforme a gente falou, cocaína, enfim, simpático-miméticos. Então, tudo isso a gente também tem que ficar atento no que pode gerar interferência no rastreamento. A gente que trabalha, como eu falei, em laboratório, e principalmente a gente que é endocrinologista, a gente sempre fica muito atento à condição não só clínica, mas o uso de medicações que o paciente estava em uso na ocasião da coleta dos exames, como um todo, não só para isso aqui. Então, isso é importante a gente levar em consideração também. Tá? E como eu falei, a investigação era um pouco mais simplificada do que anteriormente do assunto que a gente estava falando. Então, você dosa as metanefrinas, sejam plasmáticas ou urinárias, em geral, o paciente em jejum, mantendo o decúbito dorsal prévio de pelo menos 30 minutos antes de fazer efetivamente a coleta, se for plasmática, no caso que a gente está falando. E se essas metanefrinas vierem abaixo do limite superior da normalidade, você exclui o felcromocitoma. Se esses valores vierem maiores que pelo menos 2 vezes o limite superior da normalidade para o método, você provavelmente está diante de um quadro de felcromocitoma ou do paraganglioma. Agora, se esse exame estiver alterado, peronomútil, ou seja, valores acima do limite superior da normalidade, mas menor do que 2 vezes esse valor, o ideal é você checar as condições de amostragem, de medicações que esse paciente às vezes estava usando próximo na vigência da coleta dos exames e repetir as dosagens. Caso realmente não tenha nada que você desconfie que tenha interferido, uma possibilidade é fazer um teste dinâmico, que é o teste da clonidina. Esse teste funciona da seguinte maneira: é um teste que dura 3 horas. O paciente chega, a gente colhe a primeira amostra de metanfetamina plasmática, oferece para ele essa medicação, a clonidina, numa dose relativamente alta, 0,3 miligramas, apesar de ser 0,3, mas é uma dose alta, tá? Para prevenir uma hipotensão aí mais significativa durante o teste, a gente vai fazer uma infusão de volume com solução salina aí de 1.500 ml nesse períodozinho de 3 horas. Não é que vai interferir no teste ou que vai dar algum resultado a mais ou a menos, é só para prevenir uma hipotensão por conta do uso dessa clonidina em dose alta. E a gente vai dosar a metanefrina não só no tempo basal, mas 1 hora, 2 horas e 3 horas após a ingestão da medicação. A interpretação do teste é que uma supressão, uma queda de metanefrina em relação aos valores basais maior que 40%, tá? A gente exclui felcromocitoma. Então, não tendo uma queda dessa monta, a gente provavelmente aí está diante de um quadro de felcromocitoma. Isso fazendo o diagnóstico laboratorial, tá? O felcromocitoma também tem algumas vantagens. O exame de imagem, ele pode ajudar na exclusão do diagnóstico. Então, a gente usa também a tomografia, a princípio, para adrenal, a princípio, o exame de escolha inicialmente é a tomografia, tá? Então, se você na tomografia verificar uma imagem menor do que 3 centímetros, homogênea, com uma densidade menor ou igual a 10 unidades de Hounsfield, essa é uma unidade que se usa ali para essa questão de aferir a densidade ali da lesão. Então, se você tiver uma lesão desse jeito, dessa maneira, praticamente você está afastando o diagnóstico de felcromocitoma e, em tese, você às vezes dá para descartar ou não necessita de exames funcionais. Isso não necessita de exames funcionais quando você está diante de um quadro de um incidentaloma, quando o paciente vem para você primeiro com a imagem, antes de conversar sintomas, antes de mostrar exame de laboratório, tá?
E outros exames também podem ser feitos, a ressonância em pacientes aí que não pode ser expostos à radiação, crianças e gestantes também. A ressonância também no fibromastoma pode ajudar, porque ela gera, é uma lesão que é, cursa com um achado ali significativo, ela, enfim, não vou falar muito a fundo, mas ela cursa com hipersinal na imagem empoderada em T2, então pode te ajudar também no diagnóstico. Exames funcionais como a cintilografia ou PET-CT também podem te ajudar aí a localizar essa lesão, tá? Então, concluindo, o que que a gente tem para dizer? Que o hiperaldo primário e o feocromocitoma são causas endócrinas que têm grande potencial de cura assim, nesse ambiente, nesse contexto da hipertensão, hipertensão arterial secundária. Ah, o, no rastreamento dessas condições é sempre importante a avaliação técnica da coleta, das condições interferentes, dos usos de medicamentos que esses pacientes vêm fazendo aí próximo ou na vigência da coleta dessas amostras, além também sempre da gente ficar atento à metodologia do exame utilizado. E o rastreamento para hipertensão de origem endócrina pode ser a chave aí para diminuir risco cardiovascular, melhorar a qualidade de vida, aumento de sobrevida em pacientes com hipertensão, especialmente nos mais jovens, tá? Então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Eu vou ficar disponível agora aqui para perguntas, agora no final da aula, mas também fica o meu e-mail aqui disponível para vocês, caso, enfim, vocês queiram ao longo do tempo aí fazer alguma pergunta, não só relativo a isso, mas também a nossa rotina como endócrino, como médico de laboratório. Então, o meu muito obrigado à presença de todos vocês. Vamos lá. No Q&A a gente não tem nenhuma pergunta. Deixa eu ver se no chat a gente tem alguma coisa aqui. A princípio também não. A Mariana aqui, a nossa hostess aí. Mariana, você quer fazer alguma consideração, alguma coisa? O Felipe já está aí também esperando para a próxima aula. Não, doutor, não tenho nenhuma consideração, só vamos aguardar um pouquinho, que é o tempo dos participantes enviarem as perguntas dele. Certo. Inclusive, futuros médicos e estudantes de medicina, pedimos para que vocês coloquem as perguntinhas no Q&A, ok? Ficamos no aguardo. Aqui, parece que apareceu uma aqui. É, Anônimo, doutor, o senhor conhece algum serviço em Brasília que faça cateterismo de veias adrenais? Isso é uma pergunta de US$ 1 milhão. A princípio, aqui em Brasília, assim, isso já foi discutido, inclusive em congresso, enfim, tudo mais. Eu ainda não achei um serviço que realmente faça com adequação. Existem alguns poucos centros no Brasil, na verdade. Tem em Ribeirão Preto, em Porto Alegre, em São Paulo. Então, infelizmente, assim, são lugares que são bem especializados em fazer o tipo de procedimento, sabe? Aqui em Brasília, eu também já tive um quadro que eu precisei fazer e eu tive que mandar o paciente para fora. Não consegui fazer aqui em Brasília, apesar da boa vontade dos colegas, etc. Mas realmente é uma coisa bem especializada que quem faz uma vez, faz várias, etc. Então conta a questão da experiência no assunto, sabe?
Alguma dúvida, pessoal? Acho que alguém levantou a mão aqui. Márcio, quer fazer alguma pergunta? Apareceu outro aqui. Não, aula muito boa, doutor. Obrigado. De nada. Assim, em geral, só para, enfim, dar mais um pouco mais de tempinho, mas comentar algumas coisas. Em geral, alguns temas não tão comuns aí da endocrinologia, não tão comuns assim, né? São um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais complexos, sabe? Como hipertensão endócrina, doenças hipofisárias. Na minha opinião, as doenças hipofisárias adrenais são as mais complexas aí da, da nossa especialidade. E é muito interessante. O meu doutorado, a minha subespecialidade é em doença hipofisária. E toda vez que a gente termina uma aula assim, realmente é, as perguntas não surgem porque acho que tem mais dúvida, é tanta dúvida às vezes que confunde todo mundo. Então, isso às vezes é comum acontecer. É, essa que eu queria ressaltar mais assim é que mesmo que vocês, como alunos depois de formados, não façam endocrinologia, acho que a grande questão é de você pelo menos suspeitar sindromicamente da doença, sabe? E não se aquietar, não se incomodar, não se acomodar, na verdade, com isso. Então, lembrar de pelo menos às vezes você começar a puxar o fio do novelo de lã para você desenrolar essa história. Às vezes, para a gente que é especialista, o diagnóstico ele já chega mais ou menos feito, pelo menos uma suspeita muito grande já acontecida, sabe? Então, muitas das vezes, um quadro de uma hipertensão de difícil controle, muitas vezes cai na mão do clínico geral ou cai na mão de outros colegas, no cardiologista, enfim. Então, eu acho que, mesmo não sendo especialista mesmo no quadro, acho que a gente tem por obrigação de pelo menos raciocinar sobre e brilhar aquela luzinha para começar a ser feita essa investigação. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Existe a possibilidade de alguém com hiperaldosteronismo primário ser tratado no hospital público via SUS? Sim, com certeza. Ou somente clínicos particulares conveniados? Sim. Na verdade, até os locais, até os centros onde se faz cateterismo, em geral, são serviços públicos, são serviços, na verdade, de hospital-escola. Então, você pega o HC de Ribeirão, Incor em São Paulo, o Hospital das Clínicas de Faculdade lá do Rio Grande do Sul. Então, muitas das vezes, esses casos mais raros, vamos colocar assim, eles em geral são muito direcionados para hospitais e escolas, centros onde tem especialistas aí, e como eu falei na primeira resposta que eu dei, da questão dos centros onde se faz cateterismo, em geral são centros acadêmicos aí, né, são hospitais e escolas, tá? Então, sim, totalmente. Na verdade, por exemplo, na minha residência de endocrinologia, ah, eu peguei um caso de feocromostoma, assim, de Peraldo também. Então, são coisas que chegam para a gente no hospital, na escola. Daí a importância da residência, que hoje é uma coisa que, enfim, infelizmente a gente vê sendo um pouco meio jogada de lado. O pessoal brinca que quem manja do Instagram não precisa fazer residência, né, Felipe? Então, a residência é importante, te dá mão para um monte de coisas, e é ali onde você vai ver esses casos mais raros, os mais graves, e é ali onde você ainda tem uma mão para você segurar, porque depois que você termina a residência, você está solto no mundo por si só. É. Juliano, posso fazer uma pergunta para você? Sim, claro, por favor. Já entrando, assim, primeiro, a residência é essencial, né? Não tem, onde a gente vê os casos graves mesmo, que a gente vai aprender a conduzir depois quando tiver só no mundo, né?
E já entrando um pouco também no tema da minha aula, mas não vou falar disso na minha aula, que é um teste mais específico, mas assim, das metodologias de diagnóstico e tratamento para doenças de von Willebrand é o uso de DDAVP. Uhum. E aí, para o diagnóstico, os guidelines atuais, eles sugerem que se faça uma curva de dosagem de fator de von Willebrand de fator 8, depois do uso do Do DDAVP. E aí, se você puder falar um pouco das possíveis complicações, dos possíveis efeitos colaterais do uso do DDAVP para esse teste e o que se deve fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça. Então vamos lá. A gente também tem um teste dinâmico da gente que a gente usa o DDAVP. Às vezes na hora de você fazer o diagnóstico diferencial de tumor hipofisário produtor de ACTH, que gera um quadro de Cushing, se você vai diferenciar se é um tumor hipofisário produtor de ACTH ou um ectópico, né, às vezes fora da região celular, pulmão, enfim, pâncreas, etc. A gente também usa fazer um teste que a gente dosa ACTH e cortisol pós-infusão de DDVP. A diferença na dose, a gente usa 2,5 ampolas, que dá 10 microgramas de DDVP. Acho que no teste de vocês usam o dobro disso, não é isso? 20 microgramas de DDVP que vocês fazem, né? Então, e é um teste que acho que dura um pouco mais tempo. O nosso teste dura, acho que 1 hora e pouquinho, 2 horas, enfim. O nosso dura 4 horas, faz O de dosagem vocês duram inicial e quatro depois horas. 4 horas. Bom, para quem às vezes está viajando na maionese, só para explicar, o DDVP, na verdade, é uma medicação que, do ponto de vista endocrinológico, ele vai fazer as vezes do hormônio antidiurético. Então, o hormônio antidiurético é o hormônio que é produzido no hipotálamo e armazenado na região posterior da hipófise, na neurohipófise, e de lá ele é secretado. Então, o hormônio antidiurético é um hormônio que ele evita que a gente fique urinando toda hora, tá? Então, quando esse hormônio ele é produzido de maneira inadequada, ou seja, produzido de maneira deficiente, ou às vezes a ação dele não é eficiente em nível renal, a gente tem um quadro chamado de diabetes insípidos. Então, o paciente ele vai cursar com uma poliúria, e para ele não desidratar, o corpo vai gerar um mecanismo de busca de água, vai ter uma sede gigantesca. Então, os pacientes às vezes urinam 4, 6, 8, 10 litros de urina por dia, e a tendência é correr atrás de líquido para isso. E aí o DDVP ele entra como tratamento, né? O DDVP ele faz às vezes do hormônio antidiurético, ele vai agir lá no rim para segurar essa quantidade de água. No paciente ambulatorial, a gente usa, em geral, solução ou spray nasal. Existe a droga oral, mas ela é 99% destruída no estômago, então não funciona muita coisa. Então, a gente usa a solução ou spray nasal. Mas também, quando você tem pacientes, às vezes, que fazem cirurgia de hipófise e podem ter um quadro de diabetes insípidos ali no pós-operatório, a gente usa a versão endovenosa ou subcutânea, que é a mesma, assim, a mesma ampolinha, só que você pode aplicar subcutânea em vez de aplicar endovenoso. Com o objetivo de quê? De você segurar essa diurese do paciente, porque esse paciente com diabetes insípidos, o que vai acontecer? Além da diurese, que acontece em demasia, esse paciente tem uma sede reflexa muito grande, e a tendência pela desidratação é você ter uma subida do sódio, tá? Nesse quadro do diabetes insípido. Então, quando você usa o DDVP, você segura a urina, você dilui mais o sódio cai. Então, nisso no paciente doente. No paciente, aí eu fiz toda essa explicação para chegar onde você me perguntou, Felipe. Então, no paciente que não tem diabetes insípidos, ou nesse cara que eu estou investigando Cushing e tudo mais, que estou fazendo essa diferenciação de tumor celular ou tumor ectópico, que ele não tem diabetes insípidos, esse paciente ele tem um hormônio antidiurético tudo funcionando normalmente, sendo produzido, secretado e agindo perifericamente de maneira normal.
O que a gente vê, pelo menos nos nossos casos, assim, que a gente usa essa dose de 10 microgramas, que é uma dose alta, só você ver, no diabetes insípidos, quando você está tratando no hospital, eu uso um quarto de ampola, eu uso 1 micrograma, pra você ter uma ideia. Então, a gente usa uma dose 10 vezes, no nosso caso, maior, no caso de vocês, 20 vezes, mas de qualquer forma, 10 ou 20 vezes é uma dose exageradíssima. Mas nesse paciente que não tem diabetes insípidos, que está lá investigando por outro motivo, mesmo que usando essa dose alta, a gente não costuma ver uma hiper diluição e, por conta disso, uma hiponatremia. Então, assim, em termos de efeitos colaterais, principalmente dessa parte hidroeletrolítica, a gente não vê muita coisa. O paciente ele sai tranquilo, jóia, etc. Porque ele tem essa questão do hormônio diurético, desse eixo, vamos colocar assim, intacto, sabe? Então, dessa parte que é o que a gente é mais, vamos dizer, habituado a mexer, a gente não vê isso. Que existem efeitos colaterais, existem. Eu posso até, enfim, procurar aqui, mas, enfim, não, dessa questão da eletrolítica, não vejo. O que que você tem lido, o que que você tem visto em relação a essa parte? Não, vi exatamente o que você falou mesmo, que normalmente não tem nenhum efeito colateral, o paciente consegue fazer o exame e a avaliação sem nenhum tipo de problema, Uhum. só tem que tomar cuidado, né? Justamente pelo risco de hiponatremia, o paciente não sai de lá e usa álcool ou sair do exame E se e entupir de ingerir uma água. quantidade muito grande de água, mas esses cuidados mesmo para evitar que tenha risco de hiponatremia. Foi mais ou menos isso. Assim, é um teste que a gente vê, assim, na maioria das vezes, bem tranquilo, sabe? Porque eu acho, assim, porque ele tem essa questão da produção, da ação do hormônio tireoide intacta, assim. Então, só para você ter uma ideia aqui, eu estou lendo o nosso manual de teste aqui. Ahn, uhum, é, em termos de efeito colateral, realmente, assim, não tem muita coisa, não, aqui dizendo, assim, que chame a atenção da gente, não. A dose que vocês usam é de 20 microgramas, né? São 5 ampolas, né? Isso, isso. Cada ampola tem 4. É bem tranquilo, assim. Acho que não. Eu já estou sabendo dessa discussão, desse movimento todo da inserção do teste no nosso rol aí de exames. É, e, a princípio, eu sou super é, a favor aí da gente acrescentar isso aí também. É o que você vai falar agora, né? Eu vou falar um pouco de hemostasia, falar um pouco dos testes mais básicos de hemostasia, né? Esse é um teste mais específico para diagnóstico com Willebrand, Uhum, mas está dentro do contexto. tá bom. Maravilha. Se eu achar alguma coisa aqui, eu te. Aqui, efeitos colaterais aqui, só vou te mostrar aqui. O que que pode ter? Ele fala aqui de. Não fala nada de distúrbio hidroeletrolítico, ele fala de é, rubor facial, cefaleia, hipotensão arterial, taquicardia reflexa e reações alérgicas. Mas nada de outra coisa em relação a sódio, água, enfim, tudo mais. Então, acho que não. Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom, Beleza. obrigado. Eu acho que eu já vou estourar o tempo do Felipe, já está na hora dele começar. Então, eu queria agradecer a todos novamente e como eu falei, eventualmente por e-mail eu fico disponível também para outras dúvidas, não só relativas ao tema de hoje, mas outros também. Combinado? Um abraço para vocês todos. Felipe, boa aula para você. Obrigado, Juliano. Parabéns Um pela abraço. sua aula. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Valeu. Doutor Juliano, muito obrigada pela aula excepcional